Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou iniciando esse vídeo para tentar ajudar a esclarecer a diferença entre o ler, examinar e estudar a palavra de Deus. Qual que é o correto? Será que a gente está seguindo o que Jesus deixou escrito realmente? O que a igreja de Jesus tem deixado ou o que a igreja de Jesus tem feito? Bom, antes de mais nada, quero me apresentar, eu sou o Paulo Weber. Eu sou um amante pela palavra de Deus. Eu gosto bastante de estudar a palavra de Deus, de ler, de examinar. E assim como vocês, também eu acho que a gente pode ir acrescentando coisas novas, né? E sem tirar o foco principal, que é manter-se santo, né? E santificar-se ainda mais, como está escrito em Hebreus 12, 14. Bom, para continuar esse vídeo, eu gostaria de convidá-lo a, a trazer os textos. Então, primeiramente, a gente precisa ir para o texto. Então, a gente precisa, antes de mais nada, como que a gente sabe que uma coisa é verdade através das Escrituras. Então, a Escritura é a Bíblia Sagrada. Então, eu gostaria de apresentar para vocês, antes de mais nada, um livro que me ajudou muito, né, fora extra bíblico, que me ajudou muito a entender o que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, escrito pelo Norman Geisler, esse livro que chama A Inerrância das Escrituras, né, ele traz argumentos debatendo, tentando quebrar essa barreira de novos liberais, né, tentando colocar que a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus, ela apenas contém. E ele fala uma frase no livro que eu achei muito interessante e eu queria compartilhar com os irmãos. O texto interpreta o texto. Então, vamos para a palavra de Deus. A gente não tem mais nada além do que a palavra de Deus para a gente examinar. Então vamos lá. Eu queria apresentar para vocês aqui João, no capítulo 5, no verso 39. O Senhor Jesus ele fala assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E o termo que ele usa aqui é examinar. E algumas pessoas e algumas entidades religiosas falam que o examinar é diferente de estudar. Bom, eu queria trazer para vocês as definições de examinar e de estudar. Quando a gente vai para o dicionário, eu deixei aberto aqui, olha aqui. Para o dicionário, ou aquele examinar lá, que na verdade é em grego, dokimazo, significa testar, aprovar, fazer prova. Isso é o grego. Só que quando a gente vai para o dicionário mesmo de examinar, é investigar minuciosamente, examinar as provas do processo, né? Verificar o estado de saúde de alguém, ou submeter-se a essa pessoa a exame médico, examinar um doente. Então a gente tem que examinar as escrituras como se fosse examinar um doente, para retirar um relatório, um diagnóstico, né? Como que eu vou fazer, o médico vai fazer um diagnóstico só olhando, né? É difícil, precisa examinar, fazer exames de sangue, exames de urina e assim por diante. Então, o exame, ele é uma investigação minuciosa, provação, de teste, de pesquisa. E algumas pessoas falam que existe uma diferença entre ler e examinar. A gente pode ler e examinar, mas estudar é diferente. O problema é que quando a gente vai para o significado de estudo, ele é um pouquinho abaixo, ele é menos minucioso do que o exame. O ato de estudar, de adquirir conhecimento sobre algo. A aplicação do espírito para aprender uma ciência, uma arte, uma técnica, né? Análise de um assunto ou questão antes da execução de um projeto. E aí ele vai para o exame. Tá vendo? Então, a gente tem nessa sequência de aprofundamento. Então, a gente tem ler, a gente estuda, e depois a gente tem o exame. O exame, ele é escrutínio, ele é detalhado, ele é pegar e abrir para a gente entender o que realmente está escrito. Então, uma das coisas que a gente faz dentro da palavra de Deus é leitura. Deixa eu trazer aqui para mim. Uma das coisas que a gente faz dentro da palavra de Deus, o que é a leitura? Quando eu só simplesmente pego a palavra de Deus, então hoje eu vou ler
né? Então, o que a maioria das pessoas fazem, né? Pega a Bíblia, pega um texto, caiu aqui em Marcos 9, então eu vou ler esse capítulo. Então eu tenho a leitura. Ok, não está errado, não está errado. O problema é, se eu encontro alguma dificuldade, o que eu faço? Bom, quando eu encontro alguma dificuldade, o que eu normalmente faço? Eu vou na internet, eu pesquiso em alguns livros, né? Tem alguns livros, aqui como você pode olhar aqui atrás, tem alguns livros de dicionário bíblico, tem alguns livros que ajudam a entender algumas partes da palavra de Deus, que realmente a gente não sabe o que está acontecendo. Então, existem textos, existem assuntos, jeitos gramaticais que a gente não consegue entender. Então, a gente precisa de auxílio. E esse auxílio, ele vem de pessoas que procuraram o contexto, que são arqueólogos, que são estudiosos, historiadores, que eles sabem o que a pessoa está falando, com um texto que é difícil quando a gente traduz, né, literalmente. Então a gente precisa desse estudo minucioso em relação àquela parte. Mas, Eber, eu entendi isso daí, o problema é que tem uma parte que fala que a letra mata, o espírito vivifica, ou que se a gente lê demais, a gente vai perder o espírito. Bom, queria convidar vocês agora. Olha só o que Paulo fala em Coríntios, no capítulo 14, no verso 36. Ele fala o seguinte: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, e se alguém ignorar, será ignorado. Então o que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Depois os irmãos leiam o capítulo inteiro e façam sua própria análise, né, com oração, junto com o Espírito Santo. Faça a sua própria análise. E veja, o que Paulo está querendo dizer aqui? Se alguém fala que é profeta ou espiritual, aquilo que ele escreve é mandamento do Senhor. Então o que ele escreve? São as cartas. E Pedro fala que as cartas que Paulo escreveu são comparadas com as Escrituras. Ou seja, em pé de igualdade nós temos as Escrituras que quem reconhece ser, quem julga, né, se considera ser espiritual, torna a Bíblia mandamento. Então é a Bíblia que é mandamento. Então olha só, o espiritual é aquele que faz o exame, o estudo da palavra de Deus, o exame e a leitura da Bíblia. Não a leitura aleatória, porque se a gente lê por ler, a gente é igual alguém me trouxe esse exemplo, né? Eu vou ler como se fosse uma revista, um jornal, né? O que eu tenho disso? Agora, quando eu faço um exame, eu vou pegar um artigo do jornal e vou a fundo. Quem é que escreveu aquele artigo? Para quem que ele foi escrito? Né? Quem é que ele está tratando ali dentro no artigo? E assim por diante. Olha só como é que é a diferença. Eu vi um artigo e li. Entendi. Só que se eu não me aprofundar, eu não vou saber quem que foi o alvo, sobre o que a história narra, quem que realmente escreveu, qual que é o assunto que ela está abordando, se tem um contexto por trás, se tem alguma coisa antes, e se pode ser que tenha alguma coisa depois, ou que vai ter, enfim. Olha só, é abrangente. Então, quando eu leio só alguma coisa, eu fico só naquilo. Então, é importante que a gente cuida que a palavra de Deus ela tem que ser examinada. E quando a gente vai para o espiritual, a gente precisa considerar o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não estiver em nós, aí é um problema. Como que a gente vai interpretar alguma coisa, sendo que é o próprio Espírito Santo que muitas pessoas, né, julgam, e eu também corretamente acredito que esteja correto, que ele vai trazer a interpretação. Bom, a primeira coisa é a gente ir para João, no capítulo 16, aonde Jesus Cristo fala o seguinte. Ele vem falando aqui no verso 7, olha. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Aqui o Consolador é o Espírito Santo. E aí, olha só o 8. Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me verais mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o Espírito Santo, o primeiro objetivo dele é te convencer do pecado.
Se você acha que você não peca mais, se você acha que você só comete faltas e fraquezas, que tá tudo limpo através do batismo, que a hora que você fez o batismo limpou suas vestes, será que o Espírito Santo realmente habita em você? Porque lá em Coríntios, Paulo fala, cuideis, para que o Espírito Santo esteja, se é que o Espírito Santo está em vós. Se eu não me engano é em Coríntios. Depois quem souber pode me corrigir. Mas se o Espírito Santo não te convence do pecado, e quais são os pecados? Tem uma lista de mais de 20 pecados. Então é mentira, é hipocrisia, falsidade, falar mal dos outros, realmente falar mal dos outros e tantos outros pecados que a gente tem que são pecados. E esses pecados, o Espírito Santo, se ele não está convencendo você do pecado, como que o Espírito Santo pode te instruir a interpretar as Sagradas Escrituras? Entende? Então, o que nós fazemos? Como o Norman Geisler fala no livro, né? Eu recomendo de novo esse livro, ele é um livro muito bom. O texto interpreta o texto. Então, a gente não pode fugir do texto como o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 3. Permaneça no texto, não vai além dele. Então, o que a gente precisa? Dentro da palavra de Deus, como que eu posso ser abençoado? Né? Então, uma coisa que eu queria trazer para vocês também é que o próprio apóstolo Paulo, ele fazia questão de ler muito. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 13, ele fala assim, Timóteo, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ele estava, eu não sei se ele estava preso aqui nesse momento, mas o fato é que ele lia muito. Então esses livros continham os pergaminhos junto com a palavra de Deus, e os livros eram livros externos, irmãos. Então a gente tem que ter o hábito de leitura. O cristão, ele tem que ter o hábito de leitura. Ele não pode ser acomodado e esperar que da boca de alguém, um líder religioso, venha para ele a salvação, venha para ele o entendimento de alguma coisa. É claro que o objetivo de uma igreja, de uma instituição religiosa, é que o religioso, o líder na frente da igreja, ele traga isso para a igreja, ele abençoe a igreja. Quanto mais sábio foi o ministro, né, mais abençoou a igreja, mais sábio foi a igreja. Então a gente precisa ter esse conceito em mente. E eu queria trazer para vocês uma reflexão que lá em Oséias 4:6, ele deixa claro que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. E no Novo Testamento, quem são os sacerdotes? Somos nós. O sumo sacerdote, em Hebreus 7, se eu não me engano, é só Jesus Cristo. Então, a falta de conhecimento, a falta de leitura, a falta de estudo da palavra de Deus está levando o povo à destruição. Está perecendo. Então a igreja perece por falta disso. Então a igreja como um todo, está sendo enganada por falsos lobos, falsos mestres, lobos revestidos de pele de cordeiro. Então a gente precisa ter mais atenção ao estudo da palavra de Deus. Porque tem muitas coisas que quando a gente começa a ler, algumas pessoas, né, falam que quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vai ficando frio. Só que essa frieza, deixa eu trazer a câmera para cá. Essa frieza, meus irmãos, ela é racional. Pedro, ele fala, deixa eu lembrar, eu não vou lembrar agora certinho, precisar pesquisar. Mas ele fala que a gente tem que estar preparado para responder as perguntas com racional. A fé, ela é racional, ela não é mística. Ela não é algo que a gente sobrenatural. É óbvio que ela é sobrenatural no sentido de fazer conexão com o divino, com o nosso Senhor Jesus, com Deus. Mas ela é racional. Em Judas 3 ele fala sobre defender a fé e fazer parte de trabalhar a favor do Evangelho, em defesa do Evangelho. Então, como que eu vou defender a minha fé, sendo que eu nem sei o que está escrito direito? Ou eu leio, mas eu não uso esse texto para nada. São textos isolados, aleatórios, que eu faço uma coxa de retalho com assuntos diferentes, criando contextos diferentes.
Então eu preciso entender o contexto como um todo. E aí, nos próximos vídeos, eu queria trazer para a gente refletir aqui e conversar a respeito da justificação pela fé. O ler e examinar, a gente já sabe que o examinar é muito mais do que o estudar. Então, alguém fala, mas se eu fizer um curso de teologia, eu vou perder a espiritualidade. Bom, Paulo fala que aquele que cuida ser espiritual é aquele que leva as escrituras como mandamento. Então, como que eu vou ter a escritura como mandamento se eu nem leio ela? Eu nem sei quem escreveu os Salmos, ou o livro de Esther, ou quem foi que... Qual foi o primeiro livro da Bíblia? Será que foi Gênesis? Ou foi Jó? Do nada as coisas acontecem. Então eu fico em busca, a igreja, quando ela não lê, quando a fé não é racional, fica em busca de emoções, espiritualidade. Então a gente precisa, sim, como igreja, ter a consciência do estudo bíblico. E eu queria deixar esse vídeo aqui, uma reflexão no final, para que possamos ser mais racionais. Não no sentido de céticos, mas no sentido de leitura e examinar a Deus. Porque Deus fala em Isaías, faça prova de mim. E essa prova é estudando a palavra de Deus. É lendo ela. É engolindo esse livro. Fazendo com que a gente precise, a hora que alguém perguntar qual que é a sua fé, qual é a razão da sua fé, por que você crê no Senhor Jesus, por que a única religião verdadeira é o cristianismo, por que eu não posso seguir o espiritismo, por que eu não posso seguir as religiões de matrizes africana, por que eu não posso ir para o Islã, por exemplo. Você tem que ter na ponta da língua a razão da tua fé. Deus te abençoe.